Olá, colegas do mundo da mecânica. Mais uma vez aqui um curso de NR12, né, promovido pela Protege SNS, e aqui é o seu professor Rogério Pinto. Né? Vamos começar? O processo de fresamento agora, tá? É uma das máquinas mais versáteis, né, de produção de peças, né? É a fresadora. E, logicamente, utilizando os seus implementos, né, e as suas ferramentas, né, das mais diversificadas, é possível fazer inúmeras peças de vários formatos. Tá? Vamos entender um pouco mais sobre esse processo de fresamento. DNR12, e aí a gente vai ver os seguintes itens: introdução, máquinas, ferramentas das fresas, né, propriamente dito, processo de fresamento e a condição de operação. Bem, alguns processos, né, demandam assim um raciocínio mais matemático da coisa, tá? E aí quando chegar nesse momento a gente vai conversando, ok? Vamos lá, começar, né, sem perder muito tempo. Bom, existe, né, o processo de fresamento. E nesse processo, tá, existe a peça rotacional, né, de forma cilíndrica ou forma de disco. Né? Um exemplo disso é o processo de torneamento. Mas quando a peça não é rotacional ou é prismática, né, está aí o lado B, né, essas figuras aí do lado B, não rotacional, a forma de caixa ou forma achatada, né, de uma peça, tá, já indica que essa peça não foi feita num torno, né, mas sim numa fresadora. Tá? Vamos continuar aqui. Então, dentro do processo de fresamento existem diversos formatos de peças. Essas diferentes formas precisam ser obtidas usando um processo de fabricação adequado para a sua obtenção. E aqui a gente vê uma série, né, engrenagens cônicas, engrenagens helicoidais, né, formato de uma estampa, né, de solado de calçado, né, outra peça, né, tipo blocos, né, assemelhando uma moça, tá? E aqui abaixo como se fosse um rotor, né, de alguma bomba, né, ou parecida, tá? Ainda a definição. O fresamento é a operação de usinagem destinada à obtenção de superfícies quaisquer com o auxílio de ferramentas, geralmente multicortantes. A gente está vendo aqui, né, diversos tipos de cortes que essas peças cortantes são chamadas de fresa. Tá? Então, existe uma fresa para cada tipo de corte que eu vou fazer. Umas com mais capacidade de corte e outras com nem tanta capacidade de corte assim, tá? E aí a gente vê diversos incestos, né? Que é o nome da peça cortante que é acoplada à fresa, tá? E a fresa logicamente imprime uma rotação, né, nesse suporte dos incestos, e os incestos é que realizam o corte na peça, em função da rotação e do avanço que é dado a essa peça. Então, eu posso ter avanço lateral, posso ter avanço de superfície subindo, um corte descendo, um corte lateral. Vai depender,
né, da posição da peça e da posição da ferramenta de corte, ok? Vamos caminhando, porque essa imagem aqui, né, vamos dizer assim, dá uma ideia, né, dos tipos de corte que eu posso ter, né, numa máquina fresadora. Aí aqui, para tanto, a ferramenta dita fresa, né, caracterizada por arestas cortantes dispostas simetricamente ao redor de um eixo, é provida de um movimento de rotação permitindo que cada dente retire uma camada de material da peça. Logicamente, como a gente está vendo aqui na figura abaixo à direita, tá? Aí o movimento da peça é girando, tá? E assim a ferramenta faz um movimento, né, em direção à peça com uma determinada profundidade para tirar, logicamente, o cavaco ou a rebarba, né, daquele material. E mais abaixo a gente vê uma fresa, né, para corte tipo engrenagem, tá? E mais para frente a gente vai falar numa coisa chamada módulo. Então essa fresa aqui abaixo que está fazendo um corte de engrenagem num eixo, tá? Tem um módulo, né? E esse módulo, né, já vem definido, né, no esquema da peça que vai ser produzida, tá? Então cada fresa dessa que abre uma engrenagem, né, ou produz uma engrenagem, ela tem um módulo, tá? Então ela já vem com essa medida que é a medida do dente da engrenagem, ok? Vamos lá, vamos caminhando. E aqui nesse conjunto, né, antes de passar à frente, a gente tem aqui no centro vários tipos de fresa, tá? Parecem brocas, né, de perfuração, mas são fresas, tá? E aqui no quadrado também, né, eu tenho determinados tipos de fresa que são responsáveis para fazer determinado tipo de corte, ok? E a gente vai ver cada uma delas aí ao longo, né, da nossa disciplina aqui. Bom, processo de fresamento ainda, a ferramenta que hoje conhecemos como fresa surgiu na França. As primeiras fresas foram fabricadas por Jacques de Vaucanson, né, antes de 1780. Ó, aí, isso é muito velho essas fresas, tá? E tinham dentes muito finos, né, feitos provavelmente com uma talhadeira. Devido ao formato ovalado, coberto de pequenas saliências ou escamas, a ferramenta acabou sendo batizada de fresa, que é a palavra para se designar morango na França e em alguns países de língua espanhola também, tá? Então veja aí como eram as fresas, tá? E cada uma delas tem um determinado, né, medida, né? Uma medida para cada peça dessa, tá? Cada fresa. Bom, aí eu tenho ainda a fresa caracol, ferramenta utilizada no processo de renânia. Renânia é quando você consegue fazer, né, diversas, como é que eu digo, diversas engrenagens numa mesma máquina, tá? Esse processo de renânia, né? Isso aí é a ferramenta de corte também para fazer engrenagem, tá? Tipo cônica, tipo reto, mas é mais tipo helicoidal, tá? E você coloca as
os discos, né, que vão ser feitos os dentes, né, das engrenagens, né, todos alinhados um ao lado do outro como se fosse uma peça única. E aí quando você coloca na máquina, né, que vai fazer o processo de corte, né, para confecção dos dentes dessa engrenagem, o nome desse processo se torna renânia, tá? Bom, existe também aqui, a gente vê ao lado da renânia, a gente vê aqui a fresa de faceamento, né? Ela faz um corte, né, para a gente ajustar a face de uma superfície, tá? Aqui a fresa abacaxi, né? E aí a gente vê essas peças mais douradas, são os incestos, né, de tungstênio, tá? Que é um material muito duro, né? E elas já são afiadas num determinado corte que, assim, né, para fazer o corte, né, da superfície com esse material extremamente duro. E aqui ao lado a fresa módulo, aquilo que eu falei para vocês, tá? A fresa módulo, ela é uma fresa que já vem com uma determinada medida. E essa medida é chamada de módulo, tá? A gente chama módulo da engrenagem, o formato do dente e o tamanho do dente, tá? É o módulo, ok? Vai anotando aí, tá? A fresa topo, olha aí uma fresa topo, tá? Ela ela trabalha, né, de cima para baixo, né? Por isso que ela é chamada de fresa topo. Perdão. Vamos adiante, vamos caminhando. A gente está nas definições, falando muito, né, de tipo de fresa, isso. A gente vai ver agora definições, né? O movimento de avanço é geralmente feito pela peça que está fixa à mesa da máquina, tá? Então, a peça, né, a fresa fica girando e quem avança para cima da fresa, para que a fresa execute o corte, é justamente a mesa, tá? Então a fresa fica fixa lá, enquanto a mesa fica fazendo o movimento de avanço para cima da fresa. Esse avanço também é calculado em função da rotação, né, da fresa, tá? E da velocidade de corte, tá? Vamos lá. Aí aqui, os tipos de fresadores são definidos de acordo com a disposição do cabeçote em relação à mesa da máquina, né? Podendo ser definida como um processo de fresamento horizontal, um processo de fresamento vertical ou um processo de fresamento universal. Vamos ver aqui cada uma delas, tá? Bom, a ferramenta fixa no cabeçote e peça se movimenta nos eixos X, Y e Z, tá? Veja aqui essa rosa dos ventos aqui, tá? Que indica o movimento Z é de subida, né? X, né, é um movimento lateral, né, da mesa, e Y é um movimento, né, assim, de avanço para cima, né, da máquina, né? Enquanto que o Z é de baixo para cima, de cima para baixo. Então são três movimentos, né, que essa máquina consegue realizar para executar o corte. E aqui a gente tem o corte 1, tipo duas fresas executando, né, ao mesmo tempo o corte na peça. A figura 2, a gente tem a fresa, né, em movimento e, vamos dizer assim,
é tipo uma face, é um desbaste de uma face aí, né? Ou redução da espessura dessa peça, tá? E eu tenho no terceiro, eu tenho um corte apenas lateral, né? Um corte lateral para fazer um rebaixo na peça, tá? O 4 é como se fosse assim um corte para se colocar uma chaveta no eixo, tá? Uma chaveta que é tipo meia lua, tá? Então você vê que a fresa vai girar e vai formar um corte em meia lua aí no eixo ou nessa peça, né? Pode ser um eixo, pode ser outra coisa, tá? E aí pode ser colocado uma chaveta aí para evitar que a engrenagem gire ou que um suporte de uma peça gire, né, em função do eixo. Aqui no item 5 a gente vê uma fresa, né, uma fresa cônica, tá? Logicamente vai fazer um corte cônico, né, um inclinado, né, um corte inclinado, né, na peça, tá? Aí a fresa número 6 aqui, vocês estão vendo que ela consegue fazer um corte em forma de arco, né? E aí a peça vai ficar com o formato da fresa, né? Que ela foi confeccionada, tá? A número 7, né? Você vê que é, né, uma fresa, né, de dentes retos que vai fazer um rasgo, né, nessa peça. E por final a gente tem aí o B, né? O B que eu posso dizer que é uma fresa que vai fazer um desbaste, né, no eixo lá, ok? No eixo 8, tá? Bom, entenderam aí, né? O movimento da mesa é para cima e para baixo, o movimento Y vai de encontro da parte externa para a parte interna da máquina, enquanto que o movimento X é um movimento lateral da mesa, tá? O movimento lateral da mesa. Não sei se dá para ver aqui, né? Aqui esse volante aqui é responsável pelo movimento, né, da mesa ir para o lado direito ou o lado esquerdo da máquina. Esse volante aqui, cadê? Esse volante aqui é responsável pelo movimento que vai de encontro à máquina e, né, de afastamento da máquina da mesa, tá? E esse daqui, né, é o que faz o levantamento, né, para que o corte seja executado, né, mais profundamente pela fresa, ok? Então são três alavancas, tá? Essa, cadê? Essa aqui, alavanca não, volantes, tá? Aqui esse volante é para esse movimento aqui, de um lado para o outro. Aqui esse volante é para empurrar a mesa para dentro, né, da fresa. Enquanto que esse volante aqui, que não é um volante, é um braço de manivela, que é para suspender, né, toda a mesa de encontro ao eixo da fresa que está girando. Ok, gente? É fácil, tá, gente? Não se aperreie que essa máquina é muito versátil. O que você pensar em fazer, ela faz, tá? É só você ter, vamos dizer assim, um raciocínio lógico, né, para a execução da peça.